Olá, está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. A expectativa de vida dos brasileiros ao nascer aumentou em mais de 30 anos, de 1940 a 2016, e hoje é de 75,8 anos. Um aumento de 3 meses e 11 dias em relação a 2015. Os dados são da Tábua de Mortalidade de 2016, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para conversar sobre longevidade e também treino da memória, recebemos em nosso programa a neuropsicóloga Daniela Henkel-Bloch. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Fevale, com ênfase em saúde mental e desenvolvimento humano, mestre em diversidade cultural e inclusão social pela mesma universidade, com foco em envelhecimento bem-sucedido e qualidade de vida. Daniela também é graduada do curso de formação em neuropsicologia pela USP, possui curso de especialização na mesma área pela PUC-RS e é membro da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer, Doenças Similares e Idosos de Alta Dependência, ABRAS, da subregional aqui de Novo Hamburgo. Ela ainda é integrante do grupo Ativamente. Tudo bem? Então, Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de falar de um assunto de tanta importância, né, nesse mundo bem atual, né? Um vasto currículo, então, como a gente viu, sempre nessa área trabalhando com esse tema. Eu tive toda a minha história, né, nessa busca, tanto graduação quanto mestrado também, e muito nessa condição de saúde mental, né? Mas na base das pesquisas foi muito relacionado à condição de envelhecimento bem-sucedido, e aí foi para uma busca de entender um pouco mais a condição a nível cerebral, né? Por isso eu busquei a neuropsicologia, né, onde um centro de referência que é hoje com muitas buscas e pesquisas, que é a USP, né, que entende que esse cérebro ele também envelhece e tem várias nuances, né, dentro tanto de comportamento quanto a via das emoções, e também nos traz aí fatores bem importantes que daí aparece dentro do processo de envelhecimento, que é as funções cognitivas. O que é funções cognitivas? A memória, a atenção, e essas são as grandes questões que demonstra num processo de envelhecer, né? Nós falamos aqui no início do programa sobre os dados do IBGE, né? O Brasil, de fato, está envelhecendo, a população está vivendo mais, a estimativa de vida está aumentando cada vez mais. No seu entendimento, o que mais contribuiu, então, ao longo desses 30 anos que eles falam, né? Que aumentou consideravelmente a estimativa de vida aqui do brasileiro? O que fez com que isso acontecesse? Então assim, eu acho que os dados do IBGE já nos dão toda uma pirâmide, né, populacional, podendo entender que é fato, né, nos próximos décadas seremos uma população mais longeva, isso é fato, isso é algo tanto estatístico, mas onde a gente percebe, né, até famílias que estão tendo menos filhos do que anterior. Pensamos nossos avós, familiares, tinham mais filhos, e hoje as pessoas, os casais, enfim, estão tendo a opção de ter menos ou nenhum, e a partir disso a gente consegue ver nessas próximas décadas dentro de uma plataforma, podendo ver que essa população tem uma maior longevidade. E isso nos dá na parte da questão de comportamento e também essa prevenção, né, que as pessoas estão mais voltadas a esse envelhecer. E envelhecer como, né? Envelhecer com uma condição de qualidade. Então, para isso, hoje temos exames de alta tecnologia, o avanço da ciência, tanto, né, com a medicina, com essa busca de tratamentos novos, isso nos dá a possibilidade, com certeza, de uma maior longevidade, porque hoje se vê se existe algo, qualquer patologia, e busca tratamento para isso. E muito eu acho que estamos também, em décadas um pouco passadas, pensar que a prevenção foi mais preocupante, uma sociedade que começou a entender que temos que fazer exames sim, buscar pela via da condição da saúde. E aí o estilo de vida, que depois acho que a gente vai falar um pouco mais, que tem relação, que essa é a diferença, onde é a condição de dietas, né, alimentares que você vai ingerir e vai poder
entender que isso vai ter uma influência na sua vida, e atividade física. E para essas duas questões tem toda uma condição vascular, de podendo entender que esse cérebro precisa também, pensando mais a nível cerebral, né? De estar muito vascularizado, buscando atividades, conexões, e isso nos dá, sim, uma pessoa que antes de 60 anos era uma pessoa mas num contexto mais velho, onde a aposentadoria era algo que era a primeira possibilidade, e aí sim não vou fazer mais nada, e tinha todas umas comorbidades que a gente chama de várias doenças, e ainda, né, tinha um menor percurso. E hoje a gente vê que uma pessoa de 60 anos está iniciando, às vezes, até uma segunda faculdade, uma universidade, buscando algumas questões, e hoje tem várias, né, possibilidades dessa pessoa estar buscando mais sonhos ou possibilidades de não ter conseguido fazer naquele momento de jornada mais de trabalho, e isso reflete na qualidade da sua vida, porque ele tem mais vitalidade, ele tem mais conexões e não tem vontade de parar não, ele quer buscar mais questões, e isso reflete positivamente na saúde, e acho que devido a isso essa longevidade nos dá a possibilidade de viver mais, né? Sim, com prevenção, mas na busca da qualidade. A qualidade seria algo principal, assim, né? Aqui a gente vê também, através de dados do IBGE, que a estimativa de vida dos brasileiros aumentou, mas continua abaixo ainda de países como o Japão, a Itália, a Singapura e a Suíça, que tinham um indicador mais ou menos na faixa de 83 anos. No Brasil é 79, se não me engano, depois vou retomar. 73. Então, o que ainda falta, o que ainda pode melhorar para que a estimativa do brasileiro aumente ainda mais, né? Sim, com certeza. Eu acho que tu traz um dado extremamente importante, porque se nós pensarmos, são países desenvolvidos, né, onde tem um regime tanto quanto de estrutura, né, e a possibilidade desses países terem acesso até a uma tecnologia um pouco mais avançada, tanto de exames, né, onde o Brasil ainda está numa busca. E se nós pensarmos numa condição bem populacional, de uma via onde todos terem acesso à medicação, buscas de tratamento e diagnóstico, aí eu acho que é o que falamos anteriormente, né? Então, acho que estamos caminhando, sim, para um movimento que isso possa ampliar e que se espera, né, que o Brasil tenha mais possibilidades, e eu acho que até dessa busca, e eu acho que posterior a gente pode falar um pouquinho das 5 zonas azuis, né? Que isso reflete bem, que é hoje as 5 zonas azuis que se foi atrás de vários estudos e tem a população mais longeva, né, os mais centenários. E por que isso? E aí eu acho que vai nos responder essa tua pergunta, que são em relações tanto quanto a dieta e atividades e relação de comunidade que vivem. Então, países mais desenvolvidos, sim, eles têm uma maior perspectiva ainda, mas porque também tem todo um contexto, né, tanto de estrutura quanto a busca de cada um pessoalmente, né, por ter regiões de estarem localizados. Daniela, vamos seguir então o raciocínio e falar um pouco mais sobre essas zonas azuis, então ia deixar para o segundo bloco, mas já que introduzimos o assunto, né, tem essa pesquisa das chamadas 5 zonas azuis, ou também o paraíso da longevidade, que seriam algumas zonas espalhadas então pelo redor do mundo, né, em que as pessoas têm uma qualidade de vida, uma estimativa de vida muito maior do que nas outras regiões do mundo, seria isso? Isso aí. Então, começou a se perceber ao longo, né, de várias pesquisas, isso foram, os pesquisadores ficam num alerta, né, podendo entender por que algumas regiões no mundo começam a entender que as pessoas têm maior expectativa de vida e que são uma região que tem os mais centenários. E uma busca, né, de entender aquela população. Então, foi se aproximando e foi se percebendo que no mundo tem, no Japão, né, Okinawa, que lá tem, então, essa região de centenários, depois Loma Linda, que é na Califórnia, né, depois tem na Grécia, Sardenha na Itália e na Costa Rica, né. Então, começou a se entender o que estava acontecendo nessa população tão diferenciada ao mundo, que eles tinham mais longevidade. E centenários, maiores números de centenários. Mais de 90 anos? Mais de 100 anos. Mais de 100. Centenários, 100 anos. Então, pela condição de surpresa,
começou a se perceber pela condição também alimentar. Algumas regiões que eu citei, é na encosta do Mediterrâneo, outras estão na Itália, onde tem os parreirais e a condição do vinho, que vinho tem um antioxidante, que é o resveratrol, que busca essa busca bem da celular, né, que tem uma possibilidade maior ao aumento e atividade na via cerebral. Enfim, todas essas questões. E uma das coisas muito importantes é essa condição da dieta, que já ouvimos e já deu diversas reportagens, talvez mais específica, mas é as dietas do Mediterrâneo, né? Que vem pela linha dos peixes, né? Os óleos com ômega 3 que são mais potencializados para essa via de proteção a nível celular e ao mesmo tempo a nível cerebral, que o nosso cérebro ele é extremamente com milhares de neurônios e a gente precisa desses neurônios muito ativos, né? Conectados, funcionais. E essa funcionalidade, ela também tem a ver com o estilo de vida. E esse estilo de vida tem esses pontos nesses 5 zonas azuis. E que nos traz essa condição de saber que essas pessoas têm uma condição de mais comunidade, eles vivem em grupos, eles têm amigos, vilarejos. Se pegar cada espaço ali de cada local, ele detalha bem. E essas comunidades elas se auxiliam. E essa função que o ser humano tem pela condição bem emocional, nós temos que nos sentirmos aparados, né? Somos seres sociais. E ser social, a gente tem um olhar com o outro. Desde que nascemos, a gente teve ou uma mãe biológica ou uma pessoa que nos aparou, e isso a gente fez ao longo da vida, buscando, né, e nos conhecendo com pessoas, e assim a gente vai fazendo ao longo da vida. E quando se envelhecer mais ainda, onde tem traços mais de fragilidade, e que então esse efeito nos traz uma condição de viver em comunidades muito importante, porque aí nos dá qualquer conflito, uma possibilidade de um conflito mesmo, como eu citei, eu tenho um maior apoio, e esse apoio não deixa de ser um apoio emocional, e isso a gente sabe que as nossas emoções também têm as doenças meio psicossomáticas, né? E a partir disso tem a linha das atividades físicas, eles têm de caminhadas, tem muitos que ainda trabalham, vão para zonas tanto de parreirais ou pastoreiros, né, de uma região ali que eles têm os japoneses, né, eles têm a filosofia do caminhar e caminhar, caminhar, é uma condição muito ativa, a atividade física ela tem uma relação e uma relevância extremamente importante, que até né, fizemos um estudo aqui em Novo Hamburgo, que até vamos apresentar posterior, né, num congresso, podendo dizer que a atividade física, sim, ela é extremamente importante. E com todos esses atributos, eles têm, em umas regiões um pouco mais específicas que a outra, né, a fé. Eles têm uma condição de fé, de crer, né, e de possibilidade, e isso dá a condição da esperança, né? Então, se a gente pensa, juntando todos esses pontos, né, dos 5 locais, que eles chamam zonas azuis, eles têm um solo mais estruturado, numa condição de poder ter menos estresse, porque isso é o fator, hoje se vive numa condição mais vertical, né? Apartamentos, pela condição de estrutura, né? E viver em comunidades e com natureza, espaços, tanto quanto mar, ou situações de natureza, até pensando na Itália, né? Na parte de parreirais, isso tem toda uma condição de mais vitalidade, a pessoa consegue lidar. Mas o que nos faz pensar, né, respondendo essa contraponto, como vivemos hoje, e por este ser um marco de hoje, um estudo que se segue estudando e buscando mais âmbitos, é poder achar dentro de uma cidade tanto contemporânea, das quaisquer cidades que se vive, algum estilo de vida que vai lhe agradar, e algum estilo de vida que te dê esse seguro e poder viver em comunidade. Isso é extremamente importante, né? Hoje achar essa forma, porque aí é um modelo mundial, onde se cada vez mais vai se abrir possibilidades de estudo, mas temos que encontrar lacunas e formas também para poder entender isso aqui, né, em outras situações e regiões, né. Você falou também em hábitos alimentares, aqui lendo sobre a pesquisa, fala também sem uso de tabaco, né, não fumantes.
Essa questão é fundamental, né? Pensando muito a condição cerebral, né? O cigarro, ele é extremamente prejudicial, né? Ele traz uma condição bem oxidativa, né? A pessoa vai tendo vários atributos relacionados à doença, né? E todas as questões que a gente sabe. Então, não tendo uso, e mesmo que em algum momento a pessoa diz, eu fumei uma vida inteira, né? Que os médicos, né, comentam. Então, assim, eu acho que não há tempo quando se para. É melhor que se pare em qualquer momento, porque pelo menos é uma possibilidade de qualidade. Então, o cigarro, sim, ele tem uma condição bem tóxica, né? E vai prejudicando. E o fator genético, ele interfere na longevidade? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a genética está relacionada a muitas questões, mas a condição hoje, e os estudos nos trazem que a condição genética hoje é uma predisposição, né? Se a gente vai um pouco para a gama do DNA, né, que é toda essa questão que a gente tem todos os nossos traços, a gente, quanto mais a gente poder deixá-la encapsulada, né, não dando nenhum tipo de informação ou sinal, né, melhor é. E através disso é a condição do estilo de vida. E o estilo de vida que vai me dar predisposição tanto à obesidade, à capacidade de outras várias patologias, até o diabetes, né? E pega toda a gama de doenças. O Alzheimer também, né? Que tem uma questão na parte genética, mas quanto mais nós podemos correr por uma via de saber de se alimentar, bem aquela condição médica que a gente sabe, né, de buscar isso, o que os nossos, né, médicos nos orientam, é extremamente importante, porque toda essa busca você deixa essa condição mais genética mais adormecida, não dá essa leitura, né? E que tem, sim, doenças que têm mais, a doença especificamente do Alzheimer, ela tem uma condição de sinais mais cedo do que ela se manifestar a 70, 80 anos. Isso já não é uma condição mais genética, né? Então, quanto mais você buscar um estilo de vida tanto saudável quanto ativo, e ativo em todas as questões. Quando eu falo ativo, não é só condição motora, às vezes muito relacionada à parte física, tem que fazer uma caminhada, quanto um pilates, hoje tem hidroginásticas, e que é excelente, mas também ativa a mente no sentido de buscar a leitura, que é a primeira base, onde se pensa de ler, e é fundamental, porque a base, né, tanto nos comunicarmos e as relações, e a partir disso tem muitos exercícios e atividades para poder também buscar essa mente mais ativa. Então, a condição genética, ela tem um fundamento muito do estilo de vida que você leva. Se vai ir muito de acordo, né, com essa função mais genética ou não, né? E pode aparecer, sim, como todas ou diversas doenças, mas você pelo menos retarda ou prolonga ou tenta evitar, né? Falando na questão cultural também, já que estávamos falando sobre as zonas, né, azuis, o Rio Grande do Sul ele tem uma estimativa de vida maior do que a nacional, né? A expectativa geral do gaúcho gira em torno dos 77,8 anos, né? E o estado de Santa Catarina tem a maior estimativa de vida do Brasil. Por quê? Justamente tem a ver com aquela tua explicação que acabamos de ver, zonas, né? Eu acho que assim, pega o centro do país, onde tem também questões bem importantes, né? Lá um centro de referência de tantas outras questões, até avanços, mas o nível de estresse, de poluição e a condição de espaço, ela tem uma determinação, né? O estresse ali, a vida, ela tem uma fluidez diferente. E aqui, se pensarmos no Rio Grande do Sul, ainda por mais que tenhamos questões, mas é um estado que a gente pode ainda ter alguns hábitos que tornam ainda um pouco saudáveis, numa busca de viver uma forma de comunidade diferente, de cidades interiores melhor ainda, né? E Santa Catarina eu acho que tem a ver muito com essa condição do mar, né? Com a condição de localização e talvez muito relacionado aos alimentos, que o peixe ele está muito mais fresco, né? Eu penso na encosta do Mediterrâneo ali, nessa questão das zonas azuis, né? Então tem alguns fatores sim que contribuem, né? Pelas regiões. As mulheres costumam se preocupar mais com a saúde. Seria isso a justificativa para, por exemplo, a estimativa de vida, segundo o IBGE, dos homens
ser em 2016 72,9 anos e das mulheres 79,4? Eu diria dois atributos. Eu acho que sim, prevenção é o fundamental em todos os sentidos. Entender que a prevenção ela é a base para poder buscar de quanto mais precoce determinadas doenças nós entendermos que há tratamento e poder ver isso é uma possibilidade de longevidade. Mas tem uma questão bem importante, vê se tu concordas comigo. Quando a mulher, tanto jovem, posterior, à vida de trabalho e pega um pouquinho das culturas, um pouquinho mais das décadas passadas, que a mulher às vezes ficava mais em casa, o marido saía para prover e buscar, e mudou-se, dessas décadas, as pessoas começam também para o mercado de trabalho. Mas a mulher sempre teve a casa, as atividades, de pelo menos organizar seus filhos e organizar tudo, e ainda hoje, no mundo contemporâneo, mais a condição da jornada de trabalho, Então, é o estar na condição funcional. E a condição masculina, que você falou do homem, ele tem, eu acho que hoje se busca querer trabalhar mais, é uma nova cultura, onde não se pensa que aos 60 eu também fiz tudo aos 65 e termino, mas também tem uma condição mais de acomodar-se, E a mulher, ela tem essa busca mais de ainda se envolver com questões comunitárias, questões mais ativas. E eu acho que isso deixa e reflete pela condição de saúde, porque foge um pouco, muitas vezes, até a condição de depressão. Lidar com a ansiedade, isso faz parte, Estamos vivendo numa era, que se diz a condição de ansiedade, é buscar esse equilíbrio para não adoecer. Mas, às vezes, a condição da aposentadoria, é uma busca que eu tenho, assim, tanto até por saúde mental, é não aposentar-se de si mesmo, que essa seria o maior vilão. Porque aquela pessoa que pensa que vai aposentar e trabalhou uma jornada toda, e muito linda, com muitas atividades, uma realização, tanto profissional, mas quando se depara num aposentar-se, e principalmente os homens, porque eles não têm, às vezes, algumas questões que nem a mulher vai se envolvendo um pouco mais, e com questões até mais familiares, acaba ficando em casa, como era o sonho de consumo, de fazer os horários que queriam, e às vezes a rotina, e pode vir uma grande preocupação, que é a depressão. E a depressão, sabemos sim, que também é uma taxa muito alta, Tanto homem quanto mulher, mas ser uma condição de adoecimento. E leva, sim, doenças, e muito somáticas, não administradas, não tratadas, porque hoje existe tratamento para isso, existem vários fatores que possam contribuir, mas aí entram várias questões e a pessoa pode adoecer, sim, E daí ter essa condição, acho que do homem e da mulher, um pouco da diferença, assim, pela funcionalidade. Daniela, chegamos ao final, então, do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre longevidade e treino da memória. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem.
Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta com o programa Vitalidade aqui no estúdio da TV Câmara. Conversamos com a neuropsicóloga Daniela Henkel-Blaut. Daniela, então, continuando a falar sobre longevidade, quais os fatores que agem no processo de envelhecimento do cérebro, então, e de que forma? Bom, então entendendo que ao envelhecer, né, esse cérebro como todo o nosso corpo, ele também tem um declínio, que ele é natural, e que ele também nos mostra fatores de envelhecimento. A grande questão que temos que ter cuidado e que se pensava em algumas décadas atrás, e que eu acho que essa é a progressão, acho que esse é o sucesso, essa busca da ciência hoje, é entender esses sinais precoces. Porque nós temos estudos hoje que se sabe de 10 a 15 anos antes que tem alguns sinais que já nos demonstram pontos, questões de declínios na nossa função cognitiva. E isso, estes sinais que são extremamente importantes para poder buscar, avaliar, entender essa funcionalidade, bem daquela pergunta, mas como? Se antes eu funcionava de uma forma, por que agora está acontecendo assim? Ou aquela questão, não, sempre foi assim, sempre foi mais desatento, né? Não lembrava das coisas, perdia muitas coisas. Então, isso é uma condição que vem num contínuo. Mas quando há algo mais abrupto, mais de poder ver que esses sinais anteriores não existiam e agora eles estão permanecendo com mais prevalência, este é o momento de poder dar um sinal, poder buscar, né, uma busca inicial de ir ao seu médico, clínico, neurologista, né, geriatra, dentro dessa gama de vários profissionais, podendo entender o que está ocorrendo. E aí sim tem várias, tanto de avaliação, quanto de marcadores marcadores, exames de ressonância e várias questões, quanto uma avaliação neuropsicológica, para entender essa funcionalidade cerebral que anteriormente funcionava e por que hoje não. E aí sim se entende o que realmente está ocorrendo, não trazer aquela condição de negligência, não, mas envelhecer é isso, é assim mesmo, e às vezes a pessoa lá tem uma idade que ainda é jovem, mas é uma condição que se acha que já se parte para uma condição de envelhecer e faz parte. E aí eu acho que parte do nosso ponto principal que a gente fala dessa funcionalidade e dessa atividade, que a gente não pode perder ao longo da vida. Não existe mais uma condição cronológica. Eu tenho tal idade, eu tenho que funcionar ou ter uma busca. Não, ao contrário, eu tenho que ver os meus limites. Eu tenho que entender o que eu posso e que eu tenho também de desejo. E a partir disso, sim, eu vou me adequar no que ainda me corresponde, tanto de buscar, tanto a via profissional, é o momento de parar, é o momento de poder fazer menos horas, ou vou me aposentar, poder buscar outras coisas. Então, esses sinais são extremamente importantes porque isso traz uma condição de qualidade, porque às vezes pode estar sofrendo frente a uma busca que às vezes vão dando nuances e falhas e a pessoa não se dá conta e não sabe o que está acontecendo. Gera angústia, ansiedade, uma sensação de não saber. E hoje a gente sabe que cada vez mais poder organizar e planejar é as questões mais importantes da nossa vida. Saber o que está ocorrendo para poder ter maior êxito, né? Aqui a gente falou um pouco antes sobre as doenças como as demências e também a demência de Alzheimer, que tende a diminuir, né, com um idoso mais ativo e intelectualmente, na sua opinião? Então assim... A condição das demências, né? Vamos pegar, demências são das várias, a doença de Alzheimer é a que mais prevalece. É, né? Uma das demências. É uma delas, né? Mas vamos botar num todo, a condição da demência é toda aquela questão que vai dando e vai nos aparecendo várias alterações cognitivas, né? E o que mais se entende hoje, que os estudos nos mostram, que quanto mais ativação, possibilidade de você dar, que existe uma via muito importante, que é a neuroplasticidade, áreas que às vezes não correspondem tão bem, mas as laterais, e como às vezes falam, as vizinhas nos auxiliam, essa possibilidade de poder ter uma flexibilidade mais cognitiva, né? O que é cognitiva? É a linguagem, ou a memória de lembrar algumas questões, eu vou tendo associações, eu vou buscando recursos para isso. E esses recursos vão me facilitar a minha
possibilidade maior, que é atividades de vidas diárias, que essa seria fundamental, uma coisa tão simples, de fazer a minha rotina, lembrar dos remédios, eu tenho um compromisso, atividades planejadas, buscar questões que vão reger e gerir a minha vida, isso me dá independência e autonomia. E a capacidade de independência e autonomia a pessoa precisa ter sempre, ao máximo ao longo da sua vida, porque isso traz a qualidade. Eu não ser dependente de alguém, eu reger pelas minhas questões, eu posso estar inserido tanto numa família, ou estar hoje os residenciais, né, de alta qualidade, busca, sabendo o trabalho que se faz, se quer buscar, mas dá essa possibilidade do ir e vir. E quanto mais eu tiver essas questões, me auxiliam essa independência. Então é extremamente importante. Você falou ali sobre a memória, nós temos somente um tipo de memória, ou tem, como fala, essa memória recente das atividades mais do dia a dia, e a memória dos fatos antigos, para nós podermos entrar um pouco então na questão do treino da memória, como esse processo pode estimular, né, para a longevidade, para o envelhecer de forma mais saudável. Sim, então existem, né, essas atividades que são os treinos, né, cognitivos, que se chama ginástica cerebral, até mesmo eu trabalho com esse trabalho dentro do Residencial Sinfonia, né, que tem um grupo muito ativo, onde busca essa qualidade de vida e querem ter essa funcionalidade, essa conectividade. E se entende, sim, que nós não temos uma memória como um todo, né, porque tem questões que eu tenho... memórias que a gente sabe tanto da infância, a pessoa tendo as questões da adolescência, ou fatos mais marcantes, e a nossa memória tem uma relevância muito emocional para ela também aficionar, no sentido para elas ter essa relevância. Então a gente tem a nossa memória de trabalho, a memória episódica, né? A memória de aprendizado, que isso é muito importante, saber a possibilidade ainda de poder aprender coisas novas, e isso é uma mudança muito expressiva na longevidade, no envelhecimento, trazendo a longevidade. As pessoas se dão conta e quando começam a entender, que a gente chama de psicoeducação, a pessoa pode ainda aprender, ela pode aprender línguas, ela pode aprender um computador, mexer num iPad em aplicativos, ela pode buscar situações novas, mas dentro da sua limitação. E essa é uma condição que eu acho fundamental, o subjetivo. Cada pessoa tem a sua história, tanto com a sua história profissional ou de escolaridade, que a gente chama, né, de ter estudado determinadas questões que me deu maiores habilidades ou menos, e estas possibilidades vão refletir dentro disso. E dentro de um contexto de um treino, se faz isso, se trabalha com todas essas funções cognitivas, memória, linguagem, a atenção é extremamente importante. Se nós pensarmos na nossa atenção de estar aqui citando várias coisas, né? Eu tanto dando uma informação para você, ou nós buscarmos por objetos, a gente tem que fixar aquela informação para depois eu buscar ou procurar. Isso a gente faz ao longo do nosso dia a dia, chaves, telefone. E uma das coisas que mais as pessoas começam a ficar em alerta e geralmente preocupadas é: a minha memória está muito mal. E quando a gente vai buscando, entendendo o que está ocorrendo, e até mesmo às vezes até numa avaliação neuropsicológica, se entende que é mais a atenção que a gente tenha sustentada, focada, né, alternada, que eu não consigo mais de ter tanta concentração como eu tinha anteriormente. E aí sim se trabalha com treinos de cancelamento, atividades que tu possa ter um foco mais preciso, e é como se tu aguçar, ficar mais hipervigilante frente até às questões. E aí tem vários tipos de atividades, né, onde lá no Sinfonia a gente trabalha com questões bem pessoais e propostas dessa relação, que isso traz uma condição mais de fluidez, a pessoa se percebe mais, né? Porque pensamos assim, para exercitar o corpo pode ir numa academia, por exemplo, Perfeito. né? E para exercitar o cérebro, aqui em Novo Hamburgo, na região, onde procurar, que tipo de atividades podem contribuir, então, para estimular a cognição? Bom, então assim, que nem eu falava anteriormente, eu acho que tu trouxe muito bem, é uma academia, músculo, né, pensar a condição física, né? Se tu pensar o fundamento até da fisioterapia, ela vem dessas bases anteriormente, que
não se entendia muito bem porque a fisioterapia hoje ela se torna fundamental para qualquer condição de fratura e uma possibilidade. E por que não pensar isso a nível cerebral, né? Se o nosso cérebro, sabemos que tem um declínio e esse declínio se torna natural, ele tem uma busca, ele também precisa ser exercitado. E se nós pensarmos que o nosso cérebro tem milhares e milhares de neurônios e eles precisam ser conectados, né? Constantemente, não perder as funções em várias áreas, que nós temos diversas áreas cerebrais, ela precisa ter essa funcionalidade. Então, em Novo Hamburgo, o que se pensaria, né? A condição de treinos, né? Locais que tenham essas relações, né? O Sinfonia é um deles, onde tem essa possibilidade, né? Até o Dr. João Senher trabalha muito com essa psicoeducação em uma parte mais geriátrica. Mas voltado para os idosos. E tem como alguém mais jovem, por exemplo, que tem uma preocupação? Não tem idade, não no tem sentido idade. se a gente pensar. A gente tem que pensar que a pessoa se sentindo estimulada, né, e podendo pensar em sinais anteriores é muito melhor, porque você vai chegar, como eu falei anteriormente, muito mais numa condição de habilidade, sempre fiz essa funcionalidade. E eu acho que também numa condição que também tem essa função é ir ao encontro de grupos, comunidades em geral, no sentido para poder estar sociabilizando. E lá sempre é uma possibilidade de poder estar com pessoas. Então, eu acho que é sempre sair de uma zona de conforto, né? E buscar coisas diferentes que vão agregar a sua vida para uma melhor forma de sentir e poder exercer, sim, essas funções que são básicas cognitivas, né? E será que nós usamos a nossa memória como poderíamos usar ou ainda a gente não sabe tirar proveito, assim, de tudo que ela poderia nos oferecer? Isso é muito relativo, que nem eu falei anteriormente, é muito pessoal, muito subjetivo, né? Mas eu acho que sim, a gente pode se exigir um pouco mais, né? Porque acho que a gente também, assim como está numa era de uma busca de prevenção, a ciência no avanço, pensa a parte tecnológica, tudo está muito mais pronto, a gente apertando um botão, as coisas acionam, né? A gente não precisa mais buscar um modelo de aprendizagem, né? Eu pensando mais na parte de tecnologia. Então, isso que vem tudo muito pronto nos dá a condição mais de não pensar, às vezes, como relacionar. Por isso que eu trago que a tecnologia, quando ela beneficia, é a parte dos aplicativos, né? De treinos, atividades que dão uma possibilidade maior de fazer uma via de raciocínio, mexendo sim, de pensar, agir, como é que eu fiz tais coisas, trabalhar com até mesmo, tem questões de palavra, memória tem vários tipos de atividades relacionadas, né? As associações, hoje tem umas pesquisas bem interessantes que tu começa a relacionar questões mais de esquecimento com associações relacionadas àquela pessoa e ela começa a ter uma melhor performance na memória, ela tem menos lapsos, e onde a gente fala de esquecimentos. Até mesmo a nossa pesquisa que a gente vai apresentar agora em Gramado, né, em junho, o Dr. João Senher também está dentro desse projeto, Dr. Eliane Mioto, da USP, né? E onde a gente vai poder trazer, onde a gente fez um treino vinculado a atividades físicas, grupos, relacionamento relativamente colocado entre 4 grupos, onde um é controle, outros faziam atividade física, outros só treino e outro treino e atividade física. E é muito, assim, interessante os dados que nos apareceram, que agora a gente vai apresentar, porque tem uma relevância importante, né? Que os treinos junto com a atividade física é uma busca do que se vem à frente, né? Voltando um pouquinho para o tema da longevidade, estão intrinsecamente relacionados, mas a forma mais leve com que as pessoas costumam encarar, às vezes, a vida, ou as pessoas que são mais bem-humoradas, né? Isso costuma refletir também na qualidade de vida que ela tem e numa vida mais longínqua? É longínqua que fala? Longeva. Com certeza, né? Eu acho que o humor, ele pode estar sempre, né, relacionado, mas com a questão das coisas, você perceber a sua vida ter uma maior leveza, né? Às vezes as angústias, a busca de não saber o que está acontecendo, até um pouco as fobias, entendendo que possa ter tais situações, ou meu coração palpitou um pouco mais, e o que está acontecendo, relacionados a alguns, né, questões cerebrais, e eu não saber o que está
atrás de tudo isso é buscar muito essa qualidade, entender o que é a sua vida, né? E a partir disso, sim, cuidar dessa condição de humor, né? Poder lidar com isso com mais leveza, né? Eu falo isso no sentido porque nessa sociedade contemporânea, sempre correndo contra o relógio, atribulados, com jornadas de trabalho bem intensas, né? Às vezes fica difícil de separar tempo para fazer tantas coisas que às vezes se quer para ter uma qualidade de vida maior, exercício físico, as próprias atividades que você mencionou, sim, né? Sim. Eu acho que tempo é prioridade, né? Eu acredito sim que a gente vive hoje acho que as gerações um pouco mais jovens, né, e algumas décadas, elas vão buscando uma condição contra o relógio, horários, atributos e afazeres. Mas temos que deixar um espaço, sim, privilegiado, né, para essa parte que é fundamental, tanto de lazer quanto atividade física, que seria a condição mais motora, né, de poder buscar essa qualidade, porque a gente sabe que uma boa caminhada, uma boa atividade física mexe com a serotonina, áreas, né, cerebrais que dá uma sensação de dever cumprido, e não só por a condição de tarefa, mas pelo bem-estar, né? E este bem-estar se torna essencial para a gente entender que é fundamental isso, podendo entender que temos que ter jornadas de trabalho, sim, mas temos que ter um lado lazer. As amizades são excelentes, eu acho que ter amigos e poder buscar das coisas que se gosta de fazer, se torna a vida mais leve, né? E com certeza influencia no humor, né? A sensação de poder ver de uma forma diferente, né? Acho que as trocas, elas são essenciais, por isso que grupo é bacana, né? Tem um efeito espelho, é um efeito que eu consigo estar ali dentro do meu jeito e eu tô vendo que o que comenta lá é algo que para mim já se tornava um pouco mais difícil e eu saio muito melhor do que eu entrei, né? Então, acho que isso é um retroalimentar, é uma constante que é muito importante, assim, que eu vejo, e muito mais no envelhecimento, né? Então, estamos envelhecendo, mas há diversas técnicas para que esse processo seja feito de uma forma mais saudável, com uma maior qualidade. Isso, doutora? Com certeza. Tanto que eu posso citar aqui, nós temos, né, uma preocupação muito grande referente a isso, eu acho que até em termos de comunidade, né? E com essa questão nos aproximamos, um grupo muito especial, que eu digo, né? Em que várias pessoas estão com seus mesmos propósitos vinculados a isso, podendo buscar. E eu posso citar aqui quem seriam, então, esse grupo se chama o Grupo Ativamente, estamos no segundo projeto que vai ser realizado agora dia 30 de junho, mas esse grupo se compõe pela Cristine Fuerges, que tem todo um olhar tanto quanto de prevenção e nessa busca de comunicar aos outros, né? A Patrícia Scorzi, que é da Opus, né, do Teatro Fevale, mas que ela busca muito esse olhar da condição cultural e quer poder ter essa comunidade mais próxima também, isso é essencial para poder trazer a arte e a cultura às pessoas, né? Dr. João Senher, que é um geriatra, onde tem todo um olhar tanto de longevidade, a Joana Senher, que é psicóloga, que também trabalha com essas questões de envelhecimento, o Martin Henkel, que ele é da Senior Lab, que ele busca essa busca das pessoas terem mais acesso tanto ao produto quanto ao consumo e muito com os dados de IBGE. E eu, Daniela, né, que a gente buscou esse grupo e o primeiro episódio foi a envelhecência, passamos em abril esse documentário que traz muito essa relevância das pessoas não terem a condição de idade, elas podem fazer. Então eram vários personagens num documentário muito especial do Diego Martinez. E nessa segunda edição, buscando e reforçando esse projeto, onde a gente quer que as pessoas possam se inserir tanto dentro quanto comunidade, mas podendo de tudo que nós falamos. É um convite aberto para toda a comunidade? É um convite aberto para toda a comunidade. E nesse segundo, então, momento, vai ser no dia 30 de junho, às 18 horas, no Teatro Fevale, e onde nós vamos estar saudosamente muito felizes ouvindo e assistindo a peça do Lorival Pereira e do Arthurzinho Oliveira, né, que vão falar sobre o quarto sinal.
e que é uma peça muito bacana, né? Nós vamos ter o prazer, o Lorival tem 90 anos, é um prazer e pela minha busca, assim, tanto quanto as pesquisas, né? Poder pensar que ele possa estar atuando, né? Ele tanto quanto o Arthurzinho, buscando, tanto que é um sonho dele de fazer isso no Teatro Fevali, mas por uma busca de tanto de memória, trazer uma peça para dentro da comunidade, isso é fantástico, ele nos dá essa mensagem que não há idade, não tem condição atemporal, tem a condição de poder querer fazer e buscar. E o Grupo Ativamente tem um objetivo principal que seria essa busca que as pessoas possam, tanto pelas suas emoções e se inserir também ao grupo, mas juntando quanto a cultura, arte e aí que seria o final, que é o bem-estar, né? E todos nós, nosso grupo, ele tem uma energia muito bacana que a gente chama, né? Que a gente quer levar isso às pessoas e podendo ter, porque a gente vê algumas lacunas que não existem, as pessoas moram mais verticalmente do que horizontalmente, as pessoas ficam mais inclusas, a gente tem um clima também, tanto de inverno, as pessoas ficam mais inclusas, o verão é um pouco diferente, mas às vezes não tem oportunidades, pensando na condição tanto até de violência, mas assim, a gente pode sim, a gente tem que sair de casa, a gente tem que se provar e ver como vai se sentir. E positivamente a gente teve um público lindo lá em abril, foi muito bacana, e as pessoas dizendo, sou ativamente, quero participar e nos avisem. Então acho que essa é uma busca que cada vez mais, eu sempre diria, assim como a longevidade, não tem mais retorno. Dados de IBGE nos dizem que isso é estatisticamente é à frente. Essa é uma população que nós vamos ter que ver tanto quanto o turismo, quanto a saúde, essas possibilidades à frente. Então vai ter uma demanda frente a isso e que vai ter que ter um público de profissionais, quanto uma sociedade também especializada. Né? Casas no sentido residenciais especializados, lidando com uma forma precisa, situações de poder lidar com esse contexto e às vezes sim, se adoece, acontecem situações, mas faz parte, mas buscar essa possibilidade de conectividade, funcionalidade e viver com qualidade, né? Que essa é a nossa maior, acho que dádiva, né? Que é da vida, né? Daniela, chegamos ao final, então, do nosso programa Vitalidade, hoje falando sobre longevidade e memória. Peço que, se gostaria de deixar alguma mensagem para a nossa comunidade, um recado final para encerrar, então, o nosso programa. Ok. Então, eu diria, acho que viver, a vida, ela é um presente, né? A vida, nós temos que cuidar, poder pensar referente a ela e poder viver intensamente, no sentido das suas limitações, mas buscando o melhor, né? Porque o tempo, ele nos dá essa condição que passa e por que não fazer algumas coisas que se possa realizar nesse momento de agora, se é possível. Então, vive intensamente, com uma busca de muita qualidade de vida e cuidando das suas emoções e convivendo, partilhando a vida com as pessoas. Essa seria um recado. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. E eu que agradeço muito o convite e poder falar desse assunto que me agrada muito, tá? Muito obrigada. Obrigada. O Vitalidade se encerra por aqui. Conversamos hoje sobre longevidade e treino da memória com a neuropsicóloga Daniela Henkel-Blaut. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara Canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.